Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Concentre-se para você cultuar a Deus neste momento. Ligue para quem você quiser ligar, mande para quem você quiser mandar, para poder participar com você neste momento de culto, onde nós vamos adorar o Senhor, onde nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na
Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu quero com alegria exaltar o nosso Deus e saudar você que está nessa noite aqui, nessa live, com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É um momento maravilhoso podermos nos reunir, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos problemas, todavia nos alegraremos em Deus. Ele é a razão do nosso louvor, é Deus a razão deste momento aqui agora, onde eu aqui na minha casa, você aí no teu lar, podemos juntos exaltar, glorificar e cultuar ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo neste momento a ler a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o cântico que nós acabamos de ouvir para o momento de prelúdio, fala exatamente o que o profeta Abacuque, no momento onde ele está orando a Deus, falando com Deus, ele diz, Abacuque 3, nos versos 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, nós aqui estamos vivos para a glória de Deus, para cultuá-lo e celebrar e alegrar somente nele. Ó Pai, na tua presença nos encontramos nessa noite, porque tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus da nossa alegria, ó Pai. Ó Pai, sabemos que vivemos momentos difíceis, vivemos momentos onde há muitas pessoas enfrentando dificuldades, enfrentando crises, ansiedades, depressão. Ó Pai, há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas, meu Pai, que estão em isolamento, sofrendo, ó Pai, padecendo. Mas a tua palavra, ó Pai, é a razão da nossa alegria, e nela nós encontramos essa palavra que diz que independente do que aconteça, independente do que tenha acontecido, Pai, todavia nos alegraremos no Senhor, Pai, que é o Deus da nossa salvação, que é o Deus que nos salva, que nos livra, que nos guarda, que nos protege, e até aqui o Senhor tem estado conosco, até este momento, Pai, o Senhor tem estado do nosso lado, até o dia de hoje, dia 28 de junho, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, e nós queremos cultuá-lo, celebrá-lo, nós queremos, ó Pai, nos colocar mais uma vez na presença do Senhor, e pedimos a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que escuta essa live, que participa conosco deste culto. Fala aos nossos corações, enche os nossos corações e nos dê, Pai, mais e mais motivos de nos alegrarmos em Ti e somente em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diante disso nós vamos adorar o nosso Deus, cantarmos o hino 108 do nosso inário, Aflição e Paz. Sou feliz com Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz. Obrigado, Jesus. Com Jesus. Obrigado, Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Você é feliz com Jesus? Você é feliz com o teu Salvador? Queridos irmãos, nós nos alegramos porque nós temos um Cristo que nos salvou. Nós estávamos perdidos em pecado, em sujeira, mas Cristo nos salvou. E isso, queridos irmãos, é a maior razão da nossa alegria, o fato de sabermos que livres estamos de toda a condenação e podemos ser alegres em Cristo, porque Ele é a razão da nossa alegria e do nosso viver. Eu quero orar agora, interceder a Deus pela tua vida. Eu sei que, queridos irmãos, talvez você está aqui ouvindo essa live, o pastor falando de alegria, de contentamento, e talvez você está com o seu coração pesado, talvez você está com o seu coração triste, talvez você entrou nessa live hoje pensando, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu vou ouvir essa live e seja o que Deus quiser, Pai, porque o meu coração já não tem mais contentamento. Talvez você está assim, talvez seu coração está amargurado, talvez você está com alguma enfermidade que está te deixando preocupado por não poder ir ao médico, por não poder ir tratar, e você se preocupa com essa enfermidade. Talvez você está sofrendo de ansiedade, possa ser que você esteja ansioso demais, e você se preocupa porque você vive tomando remédio para tentar controlar a ansiedade. Você está, Deus, o que vai ser de mim se essa pandemia continuar? Talvez você se encontre em depressão e você entrou na live como a última esperança para você. Talvez você veio hoje aqui, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu vou ouvir, eu vou participar, mas o meu coração está doendo. Talvez você está assim abatido espiritualmente. Talvez você está triste. Eu quero orar por você. É por você que eu quero orar nessa noite. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, onde você está, fechar os teus olhos. Eu quero orar a Deus pela tua vida, por esse momento que você está passando. Deus, na tua presença, Deus, nós nos encontramos nessa noite. E sabemos, ó Pai, que há pessoas que estão neste momento, ó Pai, passando por momentos difíceis, ó Pai. Enfrentando uma enfermidade, Pai, que já não sabe mais o que fazer, Pai. Por não poder ir se tratar devido ao isolamento.
Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma enfermidade. Deus, eu oro por essa pessoa que está passando por uma crise de ansiedade. Talvez essa pessoa está numa crise de ansiedade, Deus, não sabendo mais como se controlar, o que fazer. Talvez essa pessoa, meu Pai amado, diante dessa situação, se encontra depressiva. Possa ser que nessa noite eu vi nessa live há pessoas assim, com depressão. Deus, pensando sempre no pior da vida. Oh Deus, talvez haja pessoa que está, meu Pai, abatida, está triste, cabisbaixa. Mas nessa noite, Pai, eu quero clamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o que tem todo o poder nos céus e na terra. Oh Deus, a Tua palavra diz, Pai, que tudo que pedimos no Teu nome, crendo receberemos. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve, Pai. Que segundo a Sua vontade haja cura nessa noite, que segundo a Sua vontade haja milagres nessa noite, que segundo a Tua vontade haja restauração nesta noite, que segundo a Sua vontade haja salvação nesta noite. Ó Deus, que o Senhor, Pai, venha abençoar essa pessoa que me escuta, que ouve essa live, com cura, com milagres, com restauração, com libertação, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te clamo, eu te busco por cada um de nós nessa noite, que aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu quero continuar adorando a Deus com você. Eu aqui na minha casa, você no teu lar, nós vamos engrandecer agora o nome do nosso Deus, dizer que Ele é grande. Adora o Senhor comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és grande, Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
Adore com palmas ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. Vamos continuar adorando e glorificando ao nome do nosso bom Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Louvado teu nome, Jesus. Alma está segura em ti, sabe bem quem Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Adore o Senhor neste momento na sua casa. Glorifica Ele. Enaltece o nome dEle nessa noite. Aleluia. Calma, Deus. Nosso coração está minha alma está segura em ti, sabe bem quem Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
Ó Deus, sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus e que o Senhor está acima de todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, sabemos que tempestades são sinônimos de problemas, dificuldades e de lutas. Mas o cântico que cantamos e a Tua palavra também afirma isso, Pai, que o Senhor está acima das tempestades, porque na Tua palavra o Senhor pode determinar e mandar: aquieta-te vento, sossega-te mar. O Senhor tem poder, Pai, para acalmar as tempestades do nosso coração, Pai. Ó Pai, nós nos alegramos no Senhor por esse momento de louvor e te pedimos, ó Pai, que nos abençoe agora no momento da exposição da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa encher o nosso coração da palavra do Senhor e firmar a nossa fé na Tua palavra e somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, para nossa meditação nessa noite, exposição, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 12 em diante. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 em diante. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. Palavra de Deus para a nossa edificação e crescimento espiritual nessa noite. Queridos irmãos, diante dessa palavra, nós nos aquietamos o coração. A nossa alma se aquieta e se enche de júbilo,
se enche de alegria, se enche de entusiasmo, de otimismo para continuarmos a jornada e a caminhada cristã. Eu te pergunto para você nessa noite, você se considera uma pessoa otimista? Como é que você se vê? Você acha que você é alguém otimista ou pessimista? Você acha que você é alguém que tem uma fé altruísta, uma fé que te eleva, uma fé que te conduz? Ou você é aquela pessoa que quando passa por dificuldade, Senhor, me ajuda, minha fé é pequena, eu não consigo. Como é que você se vê? Queridos irmãos, se alguém perguntar o que é otimismo, pastor Eliel, otimista, uma pessoa otimista significa aquela pessoa que se revela confiante, esperançosa, uma pessoa positiva. Otimista também é aquela pessoa que acredita que tudo vai dar certo, que nada é considerado impossível para ela. Ser otimista, queridos irmãos, é ter atitudes seguras em face de problemas ou em face aos problemas humanos e sociais e considerá-los possíveis de uma solução positiva. O indivíduo ou alguém que é otimista se mostra sempre esperançoso e vê sempre as dificuldades por um lado mais favorável. E queridos irmãos, cá para nós, palavra de pastor para a ovelha, palavra de alguém para outro que a ama. O que mais estamos precisando nesses últimos tempos são de pessoas otimistas. Como tem sido desafiador para todos nós acordarmos otimistas com tantas notícias ruins. Como tem sido difícil levantar pelas manhãs e continuar a vida otimista quando você ouve nos jornais dizendo que a situação só piora. Somos muitas vezes conduzidos pelo pessimismo e de que nada vai acontecer de bom para nós. Contudo, queridos irmãos, eu e você, nós somos cristãos. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Cristo e como cristão, o cristão é por natureza, ele deve ser uma pessoa otimista. O cristão deve ser e ele sempre deve ver as coisas e as pessoas por um lado positivo. A expectativa do cristão é sempre para o melhor, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. O otimismo do cristão não se baseia nas circunstâncias. O otimismo do cristão não se baseia naquilo que está em volta dele. Muito pelo contrário, o seu otimismo baseia-se em Deus, o Pai que sabe de todas as coisas e controla todas as coisas. O Deus que, segundo o salmista no Salmo 16, versículo 11, é o Deus de toda alegria. O nosso otimismo se baseia em Deus. O apóstolo Paulo, ele viu em suas cadeias uma oportunidade de abençoar os seus irmãos na fé. Tanto foi que, mesmo do presídio, mesmo preso, ele escreveu 4 cartas, a saber, Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses. E dentre elas, uma delas se tornou ou é considerada a carta da alegria, a carta ou a epístola aos Filipenses. O texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, o texto que nós lemos agora, Paulo nos dá um maravilhoso exemplo de otimismo e de fé em meio às dificuldades. Ele nos dá o exemplo disso. Ele é um prisioneiro da alegria. Ele é um encarcerado do contentamento. Ele nos ensina, queridos irmãos, a ser felizes no sofrimento, a sermos felizes no sofrimento. Ele fala que padecer por Jesus é uma graça, é um privilégio imerecido. E é por isso e diante disso que eu quero pregar nessa noite com base no seguinte tema: a importância do otimismo e da fé diante das dificuldades. A importância do otimismo e da fé diante das dificuldades. Por que, pastor Eliel, que o otimismo para o cristão é importante diante das dificuldades?
Por que é importante para o cristão ser otimista e ter fé em meio às dificuldades? Por quais razões? Em primeiro lugar, eu aprendo aqui com Paulo, queridos irmãos, que quando eu e você, quando nós somos otimistas e temos fé em Deus diante das dificuldades, as dificuldades que vivemos se tornam nossas aliadas para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Ouça o que Paulo diz no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Eu quero ainda mostrar para vocês, declarar para vocês, de que as coisas que me aconteceram têm sido antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu quero testificar para vocês, ó Filipenses, meus irmãos, que tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho enfrentado, as prisões, os açoites, tudo isso tem contribuído para o avanço do Evangelho. Que bênção, meus irmãos! Paulo está preso! Ele está preso! Isso poderia significar o fim do seu trabalho missionário, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele afirma que tudo aquilo que aconteceu com ele contribuía para o avanço, para o progresso do Evangelho, da mensagem, da boa nova, de que Jesus Cristo é o Senhor e de que Jesus Cristo é Salvador. Sendo assim, queridos irmãos, eu posso afirmar para você que Paulo, ele era um prisioneiro otimista e cheio de fé, porque ele via as dificuldades da prisão como uma aliada para ele pregar o Evangelho e o avanço do Evangelho acontecer. Agora, talvez você esteja perguntando: Pastor Eliel, como que aquela prisão e como que a dificuldade da nossa vida podem contribuir para o progresso e para o avanço do Evangelho? Que prova nós temos disso? Quais são as provas de que aquela prisão e de que a dificuldade da nossa vida nos ajudam para, ou nos contribui para a pregação do Evangelho? Paulo responde para nós: porque todos os soldados, ouça bem, todos os soldados que trabalhavam na sua vigilância foram evangelizados. Está aí no versículo 13, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe o que eu vejo aqui? Paulo não perdia tempo. Durante a sua prisão, ele evangelizou toda a guarda imperial de Roma. Ele falou de Jesus para aqueles guardas. Mesmo preso, os guardas iam lá na prisão, estavam lá fazendo guarda. Ele falava de Jesus. Ei, vem cá. Ele pregava de Jesus. Ele anunciava Jesus. Ele não perdia tempo. Ele anunciava Jesus Cristo para eles. Queridos irmãos, nós vemos o avanço do Evangelho porque Paulo mostra que ele não perdia oportunidade. E eu pergunto para você, queridos irmãos, as dificuldades que você tem enfrentado nessa pandemia, as dificuldades que eu tenho enfrentado, que nós enfrentamos nessa pandemia, elas não podem nos impedir de pregar o Evangelho. Muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário, irmãos. Nós precisamos olhar para toda essa dificuldade e aprender com Paulo, usar essas dificuldades para serem nossas aliadas, para evangelizarmos, para pregarmos. Mas, pastor Eliel, a gente está em isolamento. Que loucura é essa, pastor Eliel? O que o senhor está falando? Que eu tenho que sair, bater de porta em porta, pregar para todo mundo? Não, irmãos. Você deve começar a pregar para dentro da sua casa. Será que todos de dentro da sua casa são cristãos? Será que todos que moram com você, que convivem com você, creem em Jesus Cristo? Tem uma vida santa, tem uma vida salva, tem convicção de que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles? Queridos irmãos, é tempo de proclamarmos as verdades e usarmos as dificuldades como aliadas para o avanço do Evangelho dentro das nossas casas, para que os nossos vizinhos possam ouvir também. Você falar para o vizinho, aproveitar que você está em casa,
mostrar que você não é um agente secreto do reino de Deus e evidenciar que você é salvo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós vimos ainda esse progresso, porque Paulo diz que a maioria dos irmãos na fé, está aí no versículo 14, olha o que ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Os irmãos que estavam soltos, os irmãos que estavam livres, ouviram falar, souberam que Paulo, mesmo preso, estava pregando o evangelho para a guarda e para os soldados. Eles falaram: o quê? Se Paulo preso está pregando o evangelho, eu estou livre, eu vou pregar mais ousadamente, eu vou falar mais assombrosamente da palavra de Deus. Queridos irmãos, nós temos que estimular as pessoas, estimular os irmãos, estimular aqueles que estão distantes para continuarem no avanço e na proclamação do evangelho. Quem você tem estimulado nesse tempo de pandemia? Será que você tem estimulado aqueles que estão à sua volta? Será que você tem pregado o evangelho para eles? Mas eu aprendo outra verdade aqui com Paulo. Eu aprendo aqui nesse texto, queridos irmãos, que quando eu e você nós somos otimistas e temos fé em Deus, as dificuldades, elas engrandecem o nome de Cristo. As dificuldades, elas engrandecem o nome de Cristo. Quando eu leio os versos 18 em diante, Paulo diz bem assim: todavia que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de morrer. Paulo não tinha medo da morte. E na prisão, queridos irmãos, a sua vida estava por um fio. Estava por um fio. Se ele fosse absolvido, fosse posto em liberdade, ele continuaria pregando Jesus Cristo. Se porém fosse condenado à morte, ele estaria habitando com Cristo. Ou seja, quer na vida, quer na morte, Cristo seria engrandecido na vida do apóstolo Paulo. E aí ele sintetiza isso no verso 21, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa, que fé maravilhosa, que otimismo maravilhoso de Paulo, que contentamento exemplar para Paulo, queridos irmãos. Tanto faz permanecer aqui nessa terra trabalhando, frutificando, ou partir para estar com Cristo. E eu pergunto para você nessa noite que me escuta: o que é mais importante para você nessa dificuldade da pandemia que estamos vivendo? O que é mais importante para você nessa dificuldade de quarentena que estamos vivendo? O que você preferia? O que você iria preferir escolher? Que a pandemia acabasse ou que Cristo voltasse? O que você deseja? Que a pandemia cesse ou que Cristo venha e busque o seu povo?
nos alegramos em Ti. E como o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele nos ensinou, Pai, que esse isolamento, essa pandemia, essa quarentena, esse tempo que nós estamos dentro de nossas casas, não nos impede de pregar o Evangelho, não nos impede de engrandecer o Senhor, não nos impede de vivermos em comunhão com os irmãos, Pai. Ó Deus, que usemos as dificuldades, ó Pai, para glorificarmos o Senhor, para anunciarmos o Senhor, e que todavia, Pai, mesmo que tudo faltar, que nos alegremos no Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro agradecendo por esse momento. Amém, amém e amém. Recebi a bênção do Senhor neste momento, querida igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e o conforto do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que você tenha uma boa semana. Terça-feira nos encontraremos novamente para clamarmos e buscarmos a Deus. Se você tiver pedido, mande no meu WhatsApp, mande para mim o teu pedido de oração, que eu quero orar por você. Terça-feira, um clamor, reunião, live de oração. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe a vida de vocês.